Que o Senhor Jesus abençoe a todos. É uma grande bênção, um privilégio nós estarmos mais uma noite com o programa A Última Chamada ao Povo de Deus. Que o Senhor Jesus abençoe a cada um que está nos acompanhando. E o nosso tema nesta noite é A Semente da Serpente. No programa passado, nós já iniciamos sobre a semente da serpente e hoje, novamente, vamos falar sobre a semente da serpente. É a segunda parte desse sermão profético que o profeta William Marion Branham pregou e que trouxe uma grande revelação de Deus sobre a semente da serpente. Para isso, vamos estar lendo Gênesis, no capítulo 1, versículo 11 ao 25. Gênesis, capítulo 1, versículo 11 ao 25, que diz da seguinte maneira: E disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando somente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã do dia terceiro. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra, e assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã do dia quarto. E disse Deus, produzam as águas abundantemente, répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias, e todo o réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda a ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo, frutificai, multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã do dia quinto. E disse Deus, produz a terra, alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis, e bestas feras da terra conforme a sua espécie, e assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Que o Senhor Jesus possa nos ajudar a entendermos a sua palavra. Veja, escritura fácil de entender, não se precisa de um teólogo, um doutor ou algo parecido para interpretar. Porque aqui é direto, bem claro e objetivo que cada animal, cada réptil, cada ave, cada peixe produzia segundo a sua espécie. E a semente daquela espécie estava na própria espécie. E o exemplo
o pé de laranja. No pé de laranja estava a semente para produzir laranja. A semente não estava no pé de limão, mas no pé de laranja. Se Deus, em Gênesis, estabeleceu que cada espécie, cada réptil, cada ave, cada animal produzisse segundo a sua espécie, por que hoje seria diferente? Como pode hoje nós mudarmos? Em 1 de João, no capítulo 3, versículo 10, diz da seguinte maneira: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Não é de Deus. E nós temos visto pessoas usarem o nome de Deus em vão. Usar o nome de Deus querendo o mal de uma pessoa, querendo a destruição de uma pessoa. Que amor é esse? Que Deus é esse que se está se clamando? Porque o Deus que eu conheço, o Senhor Jesus Cristo, é um Deus de amor, Deus de paz, de salvação e de misericórdia. E pela sua graça, Ele tem nos tirado deste lamaçal que se chama religião, deste lamaçal que se chama política, deste lamaçal que se chama mundo, civilização, e tem nos colocado num lugar em que se pratica o amor. Pode ser que aconteça que um filho de Deus caia numa armadilha, caia em algo, alguma transgressão, cometa algum pecado, mas ele não deixa de ser filho de Deus. Não deixa de ser filho de Deus. Se você hoje, meu irmão, minha irmã, você está longe da comunhão, longe da igreja, longe de Jesus Cristo, não perca tempo. Entre em contato conosco, que nós estaremos marcando uma visita para estar com você, para levar as boas novas do Evangelho do Reino. Não se preocupe com o que os outros estão falando. Olhe somente para a obra do Calvário. Esta é a obra, este é o olhar que traz vida e vida eterna. Mas nosso assunto é a semente da serpente. E esse é um assunto muito profundo, porque muitos doutores, teólogos, trazem inúmeras interpretações, como a evolução do macaco, a evolução de uma espécie. E hoje o mundo científico está totalmente perdido
a encontrarem esqueletos de uma espécie que eles não conseguem identificar, mas através da mensagem A Semente da Serpente, o profeta William Mark Branham mostrou que esses esqueletos que eles têm encontrado era a forma da serpente antes de ela ser amaldiçoada. Porque se a serpente, se ela fosse a forma que ela é hoje, se ela já rastejasse no chão, quando Deus falou que ele ia rastejar, não seria uma punição para ela? Ela já rastejava. Agora, a serpente, como pode ela conversar com a mulher? E em nenhum momento na Bíblia Deus falou que ela tirou sua voz. Ela teria que conversar hoje novamente. Este é um elo perdido em que a ciência não tem encontrado uma explicação. Tem encontrado teorias e teorias e teorias, mas nenhuma dessas teorias tem chegado aos pés das Escrituras. Nós encontramos que Deus não é um Deus de confusão, não é um Deus de deixar o seu povo embaraçado com sistemas feitos por homens. Mas Deus estabeleceu na Sagrada Escritura como ele trataria ou ele trata com seu povo. Nós encontramos hoje que as pessoas, elas vão à igreja e ali elas se regozijam, pulam, cantam, tem um grande fogo e avivamento. Aí vem o presidente e logo fala: para você ser um homem de Deus, vai para uma faculdade estudar teologia. Vai para a faculdade aprender escritura. Eu conversando com um determinado teólogo, ele falou, expressou para mim, que ele tinha não sei quantos mil versículos decorados em sua cabeça. Eu respondi: eu não tenho nenhum. Ele se surpreendeu. Aí começou a querer ensinar a decorar versículo. Mas, irmão, o versículo, a escritura não tem que estar na cabeça. Eu não sou um crente intelectual. Tem que estar no coração, na alma. Tem que viver a escritura. Não decorar a escritura. Nós não estamos aqui para debater a escritura. Paulo não debatia, os apóstolos não debatiam a escritura, mas viviam as escrituras. E assim eu tenho aprendido que tenho que viver a cada dia as escrituras. Não interpretar, não trazer significados, trazer palavras que às vezes uma pessoa está ouvindo a um grande doutor falar e tem que usar um dicionário, porque fala tão difícil, fala tão complicado que você não sabe nem o significado das palavras, você nunca ouviu na sua vida. Aí você fala: doutor, espera um pouco, eu vou pegar o dicionário para ver o que significa essa palavra, para depois eu me regozijar. Veja, o Senhor Jesus, ele veio com o linguajar do povo. Os apóstolos, linguajar do povo.
os profetas, linguajar do povo. E hoje tem que ser linguajar de teólogo, de universidade, palavras difíceis. A semente da serpente, esse espírito diabólico, tem tomado conta do sistema religioso. São palavras duras, difícil de acreditar, mas é a pura verdade. Se nós analisarmos, nunca teve tanta religião como tem hoje. Nunca se produziu tanta Bíblia como se produz hoje. A Bíblia é o livro que mais se produz, que mais imprime, que é mais traduzido em praticamente todas as línguas do nosso universo. E nunca teve tanto problema como tem hoje. Nunca houve tanto desamor como tem hoje. Nunca houve tanta competição como tem hoje. O mundo tem entrado em colapso. A economia está em colapso. A política em colapso. E a religião está em colapso. Tudo porque não consegue identificar a linhagem da serpente. Não consegue identificar esse espírito que desde Gênesis vem tentando atrapalhar o programa de Deus. Mas, veja bem, até a serpente faz parte do programa de Deus. Como você me diz isso, pastor? A serpente faz parte do programa de Deus? Faz. Porque se não fizesse, esse anjo de luz que caiu do céu, que foi expulso do céu, ele teria pego Deus de surpresa. Mas, se nós cremos que há um Deus, tem que haver o anticristo. Se nós cremos que há uma religião verdadeira, tem que haver religiões falsas. Se há um enviado verdadeiro, há enviados falsos. E essa linhagem da semente da serpente, ela não muda. É o mesmo espírito. Só que hoje ela está mais astuta. Hoje ela sabe de que se ela for contra o nome Senhor Jesus Cristo, é falso identificar. Tem uma religião que desde 66 existe nos Estados Unidos, e agora tem no Brasil também, se chama a seita de Satã. É uma seita honesta, porque ali não engana, não. Ali mostra que está crendo em Satã mesmo. Agora o pior são as pessoas que acham que estão adorando a Deus, ao Senhor Jesus Cristo, está adorando a Satã, ao diabo, à serpente. Não tem dado conta sobre a trajetória da semente da serpente. Veja, se nós identificarmos nas Escrituras a linhagem da serpente, nós vemos que ali no início, Caim montou um altar e foi adorar o mesmo Deus que Abel adorou. Balaão ouviu ao mesmo Deus que o povo de Israel era guiado. E assim tem acontecido. Moisés, veja, quem se rebelou com Moisés, tinha uma doutrina diferente de Moisés, saiu sobre o mesmo sinal, atravessou o mesmo mar vermelho, e se rebelou contra Moisés.
Olhe a trajetória da semente da serpente. E nós encontramos que Judas, braço a braço com o Senhor Jesus, Judas cresceu na mesma casa que o Senhor Jesus, irmão de criação, e veja o que ele fez. Tesoureiro, homem de confiança. Mas veja, Judas nasceu do maligno. Ele não aguentou ficar muito tempo com a palavra, logo se rebelou. E veja se não é a mesma coisa hoje. Muitos ouvem a Escritura e não conseguem ficar com a palavra e logo se rebelam. Só que fica enganando a si mesmo, mostrando uma falsa doutrina. E assim como ele está caminhando para o precipício, está tentando levar muita gente com ele. O Senhor Jesus disse que haja diferença entre o que serve e o que não serve. E lá em Gênesis, no princípio, Deus separou o dia da noite. Separou a treva do dia. Aonde há treva, não tem luz. E aonde tem luz, não tem trevas. Não tem como ficarem juntos. E, entretanto, as duas sementes, elas vêm caminhando hoje. Como foi desde Gênesis, desde o princípio, a semente da serpente e a semente de Deus, elas vêm caminhando, lado a lado. E hoje não é diferente. Mas cada uma produz segundo o seu gênero. Hoje você não pode ser cristão, amanhã você ser do diabo, depois ser cristão. Ou é cristão, ou é do diabo. Ou segue as escrituras em sua totalidade, ou aquele que segue em parcialidade, não são de Deus. Porque cada um produz segundo o gênero que Deus determinou. Porque em Gênesis 1:11 diz assim: produza a terra, erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. Se Caim, que diz que é do maligno, se ele fosse filho de Adão, não poderia ser do maligno. Porque a semente que gerou a Caim tem que ser a mesma espécie de Caim. Não poderia ter saído de Adão. Porque a Bíblia diz que Caim era do maligno. E se Caim era do maligno, ele não poderia sair de Adão. Mas Caim era fruto de um relacionamento entre Eva e a serpente. Isso tem chocado o mundo cristão com essas falsas teologias, esses falsos ensinamentos. Porque cada semente produz segundo o seu gênero.
Isso acontece no natural, como também no espiritual. Uma semente de milho produzirá milho. Uma semente de trigo produzirá trigo. Uma semente de qualquer erva daninha produzirá segundo a sua espécie. Então, se nós observarmos, não tem como nós estarmos enganados, porque as Escrituras são bem claras e objetivas quanto a esse assunto. E na parábola do trigo e o joio, diz: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente em seu campo. Veja, nessa parábola, o Senhor Jesus mostra quem semeou o trigo e quem semeou o joio. E compara cada personagem com o Filho de Deus e o filho do maligno. Esse semeador, o filho do homem, plantando os filhos do reino. Mas dormindo os homens, veio o inimigo e semeou joio entre o trigo e se foi. Esse outro semeador representa o diabo plantando seus filhos no meio dos filhos de Deus. E o que diz a Bíblia? Deixai-os crescer todos. A mesma água que rega o joio é a que rega o trigo. A água que rega o trigo é a que rega o joio. O mesmo sol que amadurece o trigo, amadurece o joio. A mesma terra que alimenta o trigo, alimenta o joio. Mesma palavra, mesma estrutura, mas há uma diferença. Um é filho de Deus e o outro é filho do maligno. E como vamos identificar? O trigo dá trigo e o joio produz joio. O filho de Deus segue as Escrituras. Quando a Escritura diz que a mulher não pode cortar o cabelo, ela não corta o cabelo. Quando a Escritura diz que a mulher deve andar em traje decente, ela anda em traje decente. Quando a Escritura condena ornamentos, pinturas, ela vai seguir. Quando a Escritura diz que Deus tem uma forma de tratar com o seu povo, o Filho de Deus reconhece. E se hoje você está ouvindo a sua voz, não endureças o seu coração. Não endureças. Nós vemos hoje tanta distorção do Evangelho, tanta distorção. Se alguém conseguir mostrar uma pastora na Bíblia, uma pastora, não que a mulher seja inferior ao homem, são coiguais, assim diz as Escrituras. Mas, na Bíblia, na Sagrada Escritura, não existe pastora guiando ovelha de Deus. Na Sagrada Escritura, não existe pastor explorando ao povo, arrancando o dinheiro do povo, pedindo dinheiro,
Gasta mais tempo pedindo dinheiro do que trazendo a palavra. Na Sagrada Escritura, Deus nunca exigiu um diploma para ser pastor. Nunca exigiu um diploma de doutor para subir num púlpito. O que Deus exige é experiência com o Espírito Santo. E somente tem experiência com o Espírito Santo aqueles que seguem a palavra. Deus abençoe a todos. Estaremos de volta num próximo programa, a última chamada ao povo de Deus. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo.